Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Viviane Pérez, eu sou a sua professora de Direito Constitucional e nós vamos começar, na verdade, vamos continuar o bloco anterior. Nós estávamos vendo administração pública, então nós vimos o artigo 37 da Constituição e nós vimos os princípios da administração pública. Na aula anterior, eu comecei a falar da investidura do cargo público, falei do até 2 anos e agora nós vamos começar essa aula com esse bloco dessa aula com questões, pessoal. A gente vai dar uma olhadinha em questões pra gente treinar o que a gente viu no bloco anterior, ok? Vamos dar uma olhadinha, então, em algumas questões, porque essa parte despenca nos concursos, então você tem que saber, ok? Vamos dar uma olhadinha? Olha lá. Essa questão é uma questão bem tradicional dos concursos, né? E ela falou o seguinte: o prazo de validade do concurso público, de acordo com a Constituição Federal, será de até, e aqui ela te ajuda, porque ela já te dá o até. O examinador não foi maldoso, ele não tirou o até, ele já deixou o até aqui. Então, será de até, e dela traz 1 ano, nada a ver, né? A gente sabe que não é. 2 anos, 2 anos é. Mas e aí? Prorrogável uma vez por mais 1 ano? Não. Não. C, 2 anos, prorrogável mais uma vez por igual período. Exato. A letra C é a alternativa correta, pessoal. O tempo de concurso, o tempo de validade do concurso é de 2 anos, de 2 anos, desculpa, pessoal. Será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período, ok? Fechou? E aí, mais uma questãozinha, olha lá. Prevê a Constituição Federal, em seu artigo 37, que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios. Ele pediu somente os princípios, pessoal. Você tinha que saber o quê? Você tinha que saber o nosso famoso LIMP. Se você lembrasse do LIMP, você acertava. Olha a letra A. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Olha que lindo! Dava para encaixar limpo em alguma das outras alternativas? Não. Olha para a segunda, competência, motivação, nada a ver. A C, contraditório, ampla defesa, também não. A D, rege relações internacionais, nada a ver. E a E, livre iniciativa e valores sociais. Não dava para encaixar limp, certo? Então era fácil se você estudou e decorou o limp, perfeito? Terceira questãozinha, pessoal, olha lá. Prevê o artigo 37 da Constituição Federal, de forma expressa, que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Novamente o LIMP. O LIMP, olha a letra B. Eficiência. E já falei para vocês, tomem cuidado em pegar Constituição não atualizada, porque aí você vai ter lá sem o E, tá? Porque o E foi acrescentado depois, não na Constituição de 88. E tomem cuidado não decorar só as iniciais, porque senão você poderia errar economicidade, tá? Tudo bem que você já teria bem mais chances de acertar do que com 5 alternativas, mas mesmo assim é melhor você decorar o que é o LIMP, né? Não só as iniciais, ok? O LIMP é uma forma de lembrar no dia da prova, mas tem que saber o que é, né? Mais uma questãozinha, pessoal, olha lá. De acordo com a Constituição Federal, em relação à administração pública, é correto afirmar que o prazo de validade do concurso será de até 3 anos? Não, até 2 anos, ok? B. As nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, depende de aprovação em concurso? O que nós falamos? Que ele é o único que não depende, ele é independe, tá? Então, normalmente, para você ser funcionário público, precisa de concurso público e o cargo em comissão não é necessário, ele independe, ok, pessoal? Letra C. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, bem como os estrangeiros na forma da lei. Exatamente. Lembra que eu falei que podia ser para brasileiro ou estrangeiro? E o brasileiro pode ser tanto nato como naturalizado? Quando ele fala que só brasileiros, que é igual a Constituição fala, ele está englobando os dois, ok? E estrangeiros na forma da lei. A C está correta. Vamos ver o resto? D. A D vai falar sobre a acumulação de cargos públicos, que nós vamos ver ainda na aula seguinte, então eu não vou ler isso agora. Letra E.
A lei reservará percentual de cargos e empregos públicos para negros, pardos ou indígenas. Também nós vamos ver ainda, e não é isso, ok? É só para pessoas com deficiência, ok, pessoal? Vamos começar então o assunto da aula de hoje, pessoal. Nós vamos ver cargo em comissão e função de confiança, associação sindical e direito de greve, ok? Do servidor público. Toma cuidado. Nós vimos associação na Constituição, no artigo 5º, quando nós estudamos direitos fundamentais. Nós vimos associação e depois o direito de greve no artigo 7º e 8º, quando nós vimos trabalhadores urbanos e rurais. E agora nós vamos ver associação e direito de greve para servidor público, tá? Mas antes disso, a gente vai iniciar falando de cargo em comissão. Vamos lá? Olha lá, pessoal, a Constituição divide esses dois cargos. Ela fala o seguinte: as funções de confiança serão exercidos exclusivamente por servidor ocupante de cargo efetivo. E os cargos em comissão serão preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Ou seja, não precisa com concurso. Pode ser com concurso? Pode ser o servidor de carreira, que é com concurso. Mas não precisa, não é exclusivo. Primeira coisa, pessoal, eu quero que vocês fiquem em mente que a função de confiança e o cargo em comissão, eles são função e cargo que são dados para alguém com livre nomeação e exoneração, tá? Começa por aí. Não existe cargo de confiança. Cargo de confiança não existe, tá? Isso é leigo que fala. Ou é função de confiança ou é cargo em comissão. A função de confiança é uma função entregue para um servidor efetivo, para um funcionário efetivo, aquele que passou em concurso público. Aí você me fala, nossa, professora, mas então para que serve se já tem concurso público, né? Porque não tem concurso público para esse cargo que ele assumiu. Por exemplo, um escrevente do judiciário. O escrevente do judiciário presta concurso público, então ele é concursado. E depois ele pode receber uma função de confiança, por exemplo, de assistente do juiz ou de chefe de cartório. Daí ele recebe uma função de confiança no cargo que ele já possui. A função de confiança é exclusiva para funcionário público, ok? Fechou? Já o cargo em comissão também é um cargo que pode se dar para um servidor público. Por exemplo, pode ser um servidor público da Câmara que recebe um cargo em comissão de assessor do vereador. Não tem problema, na verdade seria melhor, seria mais recomendado, porque se ele passou pelo concurso público, ele já foi avaliado, ok? Só que o cargo em comissão não é obrigatório, não é exclusivo de quem é concursado. Então o cargo em comissão pode ser dado para alguém que é de fora, entendeu? E quando eu falo que é de livre nomeação ou exoneração, a diferença é que se eu dou a função de confiança ou cargo em comissão para um servidor, quando eu nomeio porque eu tenho confiança nessa pessoa, ou o cargo comissão também é um cargo que tem que ter confiança nessa pessoa, eu dou esse cargo, essa função de confiança, porque eu tenho confiança. Se ele é um servidor, e eu falo, putz, me enganei, não gostei do serviço dele, eu tiro a função de confiança, ou eu tiro o cargo comissão, e ele volta pro cargo dele de origem. Então, se é um escrevente, ele volta a ser escrevente, ele perde o assistente do juiz e volta a ser escrevente. Se é o assessor do vereador, que tem um cargo de comissão, e ele já era servidor da Câmara, concursado, quando ele sai do cargo de comissão, ele volta a ser assessor da Câmara, ok? Agora, o cargo de comissão, que não é obrigatório ser concursado, o que acontece? Muitas vezes é o Zé do bar, o João da esquina, qualquer pessoa. Aí o que acontece? Se ele não tem um cargo para voltar, um cargo público para voltar, quando ele é exonerado, porque é de livre nomeação e livre exoneração de quem tá dando esse cargo, quando ele é exonerado, ele não volta pro serviço público. Ele volta para lugar nenhum, ele é como se fosse mandado embora mesmo, como se fosse dispensado, ok? Então é essa a diferença. Quando você tem um cargo anterior e você está ganhando uma função de confiança ou um cargo de comissão, você volta pro seu cargo de origem. Quando você não tem para onde voltar. Ok? Beleza? E nós temos mais diferenças da função de confiança e do cargo em comissão. Vamos lá. A Constituição fala
que a função de confiança e o cargo em comissão, então, ambos são de livre nomeação e exoneração. E os dois são iguais nisso. Ambos são de livre nomeação e exoneração. E ambos destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Ou seja, eles só são cargos que eles não podem ser para cargos meios, que a gente chama. Eles são só para cargos que seriam realmente de confiança. Direção de um departamento, de um cartório, chefia ou assessoramento, de assessor, de assistente, só para esses cargos. Não dá para contratar, por exemplo, um escrevente por cargo em comissão, ok? Não dá para contratar, por exemplo, um oficial de promotoria, não dá para contratar um policial por cargo de comissão, não dá, tá? Esses cargos assim não dá, ok? Então, o importante aqui é você lembrar que os dois são de livre nomeação e exoneração e os dois destinam-se apenas à atribuição de direção, chefia e assessoramento, beleza? Isso é importante. Essas são a semelhança dos dois, são os que eles têm em comum. A diferença é que a função de confiança tem que ser exclusivamente para funcionário público, quem prestou concurso, e o cargo em comissão pode ser preenchido por servidores de carreira no percentual previsto em lei. Então pode ter gente de fora também. Fechou? E aí, a Constituição falou o seguinte com relação ao servidor público e assistência e a associação civil, sindical. Ele fala assim, ó: é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. A quem que é garantido, pessoal? Ao servidor público civil. Ele está excluindo, não pode o servidor público militar. Então, nem o militar da Polícia Militar pode ter associação sindical, pode ser sindicato, e nem o militar das Forças Armadas. Então, ele está excluindo os militares. E ele fala que o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Pessoal, quando nós vimos o artigo 7º da Constituição, o artigo 8º da Constituição, falava que o trabalhador urbano e rural tinha direito à greve, de acordo com a lei. E a lei deles é a CLT, eles têm essa lei de greve. Nós, servidores públicos, a Constituição fala que nós também temos o direito de greve, claro, servidor público civil, militar não, mas nós temos direito de greve, só que nos termos e nos limites da lei, definidos em lei específica ainda. Nós temos essa lei? Você acha que nós temos essa lei? Obviamente não. Porque a Constituição é de 88. E a Constituição falou assim, olha, Congresso, faça uma lei de greve dos servidores públicos. E o Congresso não teve tempo ainda. 88? Dá tempo. É quase a minha idade. Eu tenho 2 anos a mais que 88. Eu nasci em 86. Já me formei, já passei em concurso, tô fazendo mestrado. Dava tempo pro Congresso fazer? Claro que dava. Mas fez? Não fez. Por que não fez? Porque não tem interesse. Você acha que eles querem que o servidor público tenha direito à greve? Óbvio que não. Só que quando a Constituição me dá um mandamento, ela fala, olha, vocês têm direito à greve, seria injusto a gente não poder exercer, as pessoas não poderem exercer, sendo que a Constituição que deu o direito. Ela, claro, condicionou a lei que é feita pelo Congresso, mas o direito em si está protegido pela Constituição. Então, o que acontece? Lembra quando nós vimos remédios constitucionais? E eu falei para vocês que nós tínhamos um remédio constitucional chamado mandado de injunção no artigo 5º da Constituição? O mandado de injunção, ele resolve exatamente isso aqui, quando falta norma regulamentadora. Qual norma regulamentadora está faltando aqui? Uma lei específica que preveja o direito de greve. Então, o que acontece nesse caso aqui? Eu, servidor público, quando eu quiser fazer greve, eu vou ter que entrar com mandado de injunção na justiça, no judiciário, e o judiciário vai me dar o direito de greve. Vai falar, olha, utilize a lei do particular, do privado. O juiz vai ver o que ele vai fazer, mas ele não pode me retirar o direito de greve. Isso ele tem que me fornecer. Fechou? Então, se cair na prova qual remédio constitucional é usado nesse caso, é o mandado de injunção. Claro, para perguntar qual remédio constitucional é utilizado, é mais uma prova de ensino superior, né? A de ensino médio vai falar só sobre o direito de greve, que é um direito garantido ao servidor público. Fechou? Beleza, pessoal. E aí, o artigo 5º, 71, então, artigo 5º, inciso 71, eu trouxe aqui para vocês depois darem olhada no material.
Ele fala do mandado de injunção, que nós já vimos na aula de remédios constitucionais, ok? Era só para relembrar. E aqui, pessoal, que nós acabamos de ver na questão, e a Constituição nos fala: a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de admissão. Aqui nós temos alguns detalhes. A Constituição é de 88. Então, ela utiliza a palavra portadores de deficiência, que era a palavra que estava sendo usada em 88. Depois que nós tivemos um tratado internacional que fala com relação à pessoa com deficiência, e esse tratado entrou no Brasil como o Estatuto da Pessoa com Deficiência. No Estatuto, que é de 2015, ele fala que não se fala pessoa portadora de deficiência, fala pessoa com deficiência. Esse é o termo correto atual. Mas isso só vai cair na prova quando tiver a prova de a lei do Estatuto, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, estiver constando no edital como lei específica, ou como atualidades, às vezes cai. Agora, em constitucional, não vai ser discutido isso. Então, quando você olhar na sua questão portador de deficiência, você vai falar, tá ok. Aqui em constitucional tá ok, porque tá Ctrl+C, Ctrl+V da Constituição. Não vai se discutir isso. Não há chapéu em ovo, porque concurseiro adora chapéu em ovo. Não vamos para esse lado. O que é importante aqui, pessoal? Que a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de admissão. O importante aqui, não preciso saber percentual. Percentual vai ser trazido pela lei. Eu preciso saber que a Constituição me prevê uma cota para concurso público, para cargos e empregos públicos para pessoa portadora de deficiência. Essa é a primeira coisa que eu preciso saber para a prova. A segunda é que a Constituição não prevê mais nenhum tipo de cota. Não há previsão constitucional para negros ou qualquer raça ou etnia, ok? Não há. Aí você vai me falar, professor, então todos os concursos que abrem edital com a cota para negros, outras raças e etnias, pardos e assim por diante, esse edital é inconstitucional? E eu vou te falar que o STJ e o STF já tem decisões falando que não. Por que não, pessoal? Porque a Constituição garante direitos mínimos. Então, a Constituição proteger a pessoa portadora de deficiência e falar que terá que existir cota nos concursos para essas pessoas é o direito mínimo. Não pode existir concurso sem essas cotas, porque se existir esse concurso, esse edital é inconstitucional, se retirar essas cotas de pessoa portadora de deficiência. Agora, os editais aumentarem as cotas por causa que justificado, né? Claro, cotas justificadas, por causa da história, por causa de vários critérios, ok. Não tem problema, fundamentando, você pode aumentar direitos, você não pode diminuí-los, ok? Fechou? Então tá tranquilo essa parte. E aí a Constituição fala que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Pessoal, esse daqui é outro caso de não concurso público. Não vai ter concurso público para esse caso. E aí você vai me falar, nossa, professora, mas você falou que só tinha o cargo em comissão, que a regra é o concurso público e a exceção é o cargo em comissão. Exatamente. É que esse aqui é mais exceção ainda. Por que esse aqui é mais exceção ainda, pessoal? Porque esse daqui precisa ser por tempo determinado, então você vai ficar naquele cargo por tempo determinado e precisa de um critério ou outro. Necessidade temporária de excepcional... O critério outro não. Precisa de necessidade temporária de excepcional interesse público e daí vai ser contratado por tempo determinado. Como que funciona, pessoal? Vamos dizer que vem uma pandemia. Você acredita que pode vir uma pandemia no país? A gente não acreditava um tempo atrás, né? Mas veio uma pandemia. E o que acontece? Não dava tempo, né? Foi do nada, em março, quer dizer, tem gente que falava que já previa, mas não vamos entrar em discussão assim. O importante é, em março, do nada, pum, pandemia no Brasil. E nós não tínhamos médicos e enfermeiros suficientes nos hospitais, porque no dia a dia normal, era aqueles médicos e enfermeiros concursados que passaram no concurso, hospital público. Aí, o poder público precisou contratar médicos e enfermeiros. Só que esses médicos e enfermeiros foram contratados por a necessidade temporária de excepcional interesse público, que foi a pandemia. E por tempo determinado, porque não pode se contratar sem concurso para ficar estável, ok? Daí o que aconteceu, pessoal? Acabou a pandemia,
muita gente ficou falando assim, nossa, mas aquela enfermeira que serviu na pandemia agora foi jogada fora, foi demitida. O médico que serviu na pandemia foi demitido. Então, mas eles não foram demitidos, eles foram contratados por tempo determinado. Eles podem agora prestar o concurso, mas não dá pra ficar, tá? Não dá pra se prorrogar isso pra sempre. Por quê? Porque pra entrar na administração pública, para não violar o princípio da impessoalidade, eu preciso prestar concurso público, a não ser os cargos em comissão ou esse cargo aqui por tempo determinado, esse caso por tempo determinado. Acabou o contrato, ok? Beleza, pessoal? É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Deixa eu voltar eu aqui. É isso, e na próxima aula, no próximo bloco, a gente continua e vamos avançar em administração pública. Como eu já disse, todos os editais quase caem. Artigo 5º e administração pública, olha, muito difícil não vir, né? Então, fique esperto, vai estudando e vai fazendo questões, ok, pessoal? Até daqui a pouco, ou até mais tarde, ou até amanhã, até o dia que você for assistir essa aula, assista logo, né? Porque daí a gente já vai matando o conteúdo, ok? Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Você acaba de assistir a uma aula, uma das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório Gabaritando Oficial de Defensoria Pública. E se você chegou até essa parte aqui do vídeo, continue, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório completo para você. Um curso que vai te levar à aprovação. E eu quero aproveitar esse vídeo justamente para mostrar quais são as vantagens do curso preparatório. Então acompanhe aí comigo. Olha só. Bom, pessoal, em primeiro lugar, ao adquirir o curso preparatório, você terá acesso imediato ao curso. Então você receberá no seu e-mail os dados de acesso e já vai começar a navegar na plataforma imediatamente, tá? Você recebe o e-mail, chega na sua caixa de mensagens principal, ou spam, ou promoções. É sempre bom dar uma olhadinha nas três. Ou então você até pesquisa lá, ead.vencendoconcursos, que você vai localizar, tá bom? Você também terá no curso acesso ilimitado. Isso significa dizer que poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser. E vale lembrar que o acesso ao curso será de 1 ano, gente. Quer dizer, você pode utilizar o curso preparatório para continuar estudando para outros concursos. Você vai ter no curso também teoria e questões comentadas. São centenas de questões comentadas pelos nossos professores. Isso faz toda a diferença na sua preparação. Pode ter certeza absoluta disso, tá? E, claro, também material em PDF para ajudar aí no acompanhamento, né? no complemento. Lembrando, eu gosto sempre de frisar que o nosso forte, o nosso foco aqui são aulas em vídeo, tá? Mas também, claro, oferecemos o material em PDF, que são os slides que os professores utilizaram em sala e a gente transforma em PDF para vocês. Olha só, gente, vamos fazer uma promoção aqui super especial de lançamento que você não pode ficar de fora dessa. Valor de lançamento do curso preparatório de R$ 497 por apenas R$ 197 ou 12 vezes de R$ 19,65. Dá para acreditar nisso? Um valor super especial de lançamento que eu não sei até quando a gente vai conseguir segurar esse valor. R$ 19,00 por mês, você não paga nenhum lanche. Então, se você economizar um lanche por mês, pronto, você tem dinheiro para pagar o curso preparatório que vai mudar a sua vida. Certo? Ó, seguinte, e além de tudo isso, nós vamos te dar 2 bônus. Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. Primeiro bônus, caderno de questões. São questões gabaritadas para você treinar, pois sabemos que quanto mais questões você resolver, melhor. Vai ter mais de 2.000 questões nesse caderno, tá? São cadernos, na verdade, porque são separados por matéria e por assunto. Então vai fazer uma diferença muito grande na sua preparação. Outra coisa que vai fazer uma diferença na sua preparação é o simulado que nós vamos aplicar. Você vai ter direito a um simulado aqui pelo Vencendo Concurso. Show de bola. Isso vai ajudar bastante também para medir o seu desempenho, certo? Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Ó, uma coisa. Lá na página do curso, para você adquirir o curso, abaixo desse vídeo, na barra de descrição, vai ter o link do curso. Tá me esquecendo de falar isso para você, tá? Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá, você vai ter todas as informações, vai ter um botãozinho amarelo, você vai clicar nesse botão, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto.
vai começar a estudar com a gente. Se você tiver alguma dúvida lá na página do curso, tem um chat online, é ao vivo, sempre tem alguém lá para te atender. Você manda uma mensagem, o nosso pessoal vai te responder e sanar suas dúvidas. Ou você pode também chamar pela central de atendimento WhatsApp, 11 97465 6052. Vamos atender para você e sanar todas as suas dúvidas, tá bom? Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e a gente se vê dentro da plataforma, hein? Ó, já clica aí no link abaixo na descrição, já faz a sua matrícula e inicie seus estudos. Valeu, tchau, tchau.